Ora, ora, vejam só. Quer dizer que depois que a mídia apoiou os superpoderes do STF para perseguir o Bolsonaro, mesmo depois de tantas matérias pedindo que ele voltasse para a caixinha, os ministros disseram não, obrigado. Que humilhante, hein, galera? Mas olha só, imagina você jogando xadrez com um amigo e de repente ele olha para a mesa e declara que é rei imortal e reescreve as regras para ninguém poder dar checkmate além do seu próprio amigo, que é o seu adversário. Absurdo? Pois foi exatamente o que rolou essa semana no Brasil. Brasil não, Brazuela. Ontem, 3 de dezembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal deu um upgrade na própria blindagem. Uma liminar do ministro Gilmar Mendes mudou as regras de impeachment para ministros. Agora, só a Procuradoria-Geral da República pode entrar com pedido de impeachment. Cidadão comum? Não mais. Senador? Depende bastante. E o quórum no Senado, porque Gilmar quis, subiu para 2/3. Tipo, boa sorte para convencer 54 dos 81 senadores. Juro? Olha aqui um trecho do voto do Gilmar. Abre aspas. Na minha visão, o único quórum admitido pelo texto constitucional é a maioria qualificada de 2/3. Fecha aspas. Na minha visão. Seria inacreditável se isso aqui não fosse Brazuela. Além disso, o afastamento imediato após a abertura do processo de impeachment também foi pro ralo, porque o Gilmar quis. E isso não é só uma notícia, é um terremoto institucional. O Senado dormiu na terça-feira e acordou peladão em praça pública pedindo pro Supremo ir devagarzinho. A oposição correu para contra-atacar com uma PEC e até aliados do governo Lula, aqueles que viviam aplaudindo o STF, estavam tipo, peraí, como que vocês prenderam o Bolsonaro e não voltaram para a caixinha? Sim, eles também estão com medo, afinal, com um Supremo superpoderoso, sem nenhum freio constitucional, quem garante que o PT não rode no meio dessa ciranda? Mas, eu tô me antecipando. Vamos voltar aqui para o básico, porque tudo começou com a DPF 1259, uma ação no STF pedindo para reinterpretar a lei do impeachment de 1950, aquela que diz que qualquer cidadão pode denunciar ministros por crime de responsabilidade. E o Senado julga com maioria simples. Mas aí, numa quarta-feira inspirada, Gilmar Mendes acorda e pensa: em 2027, esses caras que estamos julgando de forma política vão estar no Senado, então preciso proteger os meus brothers. E como eu sou afrontoso, vou fazer isso com uma decisão monocrática, sozinho, sem debate. E o Gilmar, ele não pensa e depois reflete, ele calcula e age. Assim, ele de fato alterou trechos da lei do impeachment. Segundo ele, a Constituição de 88 estava desatualizada, não nos últimos 50 anos. Só agora ele acha que a lei envelheceu mal. Ministro do Supremo derrubando leis. Tem uma música da Legião Urbana que fala mais ou menos isso. Agora só a PGR pede impeachment. Quórum no Senado, Gilmar determina que de maioria simples vamos para 2/3. Bora dificultar isso aí, né? E o mais inacreditável, impeachment por decisões erradas não vai rolar mais. Esteja blindado. Agora só corrupção grave. E se você entrar com pedido de impeachment que seja rejeitado, o processado pode ser quem pediu o impeachment. É como se o juiz do jogo de futebol parasse o jogo, diminuísse o tamanho do seu gol e anunciasse que agora sim, agora o juiz, que é jogador do time oposto, tá feliz. O plenário do STF vai revisar isso de 12 a 19 de dezembro, mas entre nós é mais formalidade do que qualquer outra coisa. A gente já sabe o resultado. E o timing disso foi perfeito, bem no meio da crise da indicação do Bessias pro STF. Coincidência? Ou estratégia de quem sente o cheiro de 2027 no ar? Alerta de spoiler, não é coincidência. Não é coincidência porque a própria Andréa Sadi disse que o ministro estava desarmando uma bomba com um possível golpe parlamentar gestado para 2027. Golpe parlamentar? O Senado é poder constituído e tem competência exclusiva para processar ministros do STF. A expressão golpe parlamentar é juridicamente impossível, de conceito ridículo e analfabeto, e um termo politicamente conveniente para se passar pano para a Suprema Corte. O que os brothers dos ministros estão chamando de golpe é um povo elegendo uma maioria que não agrada ao STF.
mesmo quando o poder emana do povo. Agora não, agora transborda da Suprema Corte. O que eles chamam de golpe é apenas a democracia funcionando, mas eles juram que somos nós que atentamos contra a democracia. Vem cá, quem atua contra a Constituição é o quê? Pega 27 anos de pena? Mas esse tipo de linguagem tem por intenção transformar o Legislativo no vilão e a Suprema Corte em vítima, transformar um instrumento constitucional em um ato antidemocrático. Moldar a opinião pública já anunciando um Senado cheio de golpistas. E sabe o que é mais surreal? É anunciado na maior emissora do país que senadores que querem fazer o impeachment, os ministros estão de olho em vocês. Como eu coloquei aqui no comecinho do programa, eu sempre falo disso aqui, até comentei desde 2022, o Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira, e que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. E aí a grande pergunta é, ele tem apoio dentro do Supremo? A informação que eu tenho é que ele faz conta, não teria tomado uma decisão dessa se não tivesse pelo menos um mínimo, o apoio de, não sei se de maioria, porque eu nunca faço isso, nunca fiz, não vou fazer hoje. Meu irmão quer antecipar placar no Supremo. Mas estou falando que nas conversas de bastidores eles têm respaldo. Eles não negam que sim, estamos nos protegendo de um Senado em 2027. Na nossa cara. Bem na Globo. Galera, a Globo é parte direta em tudo isso. Gilmar não anulou o impeachment, ele está anulando as possibilidades de se investigar os imperadores auto-intitulados. E a título de curiosidade, quem plantou essa semente da DPF para que Gilmar pudesse marcar o gol, mesmo não sendo jogador, sendo juiz, foi Paulinho da Força, do Solidariedade, da Força Sindical, que sumiu do mapa por meses, vocês lembram? Ele estava fugindo de oficial de justiça do STF e teve a sua condenação por corrupção anulada pelos próprios ministros do STF. Tipo, Paulinho, você tá escalado. Pode voltar pro jogo. De repente, ele ressurge do anonimato e apresenta a ação que dá superpoderes pro Supremo. Uma coincidência que parece roteiro de série. Eu te salvo da cadeia, você me salva com uma blindagem eterna. E para piorar, Paulinho da Força é o relator da anistia e que matérias nos contam que ele mantém ligação direta com os ministros do Supremo para saber se eles estão aprovando o texto construído no Legislativo. E esse é o ciclo atual da vida política brasileira. O Legislativo já foi tecnicamente fechado, mas não conta pra ninguém porque eles acham que é segredo. Mas uma coisa que não tem como não chamar atenção é que o PGR, recentemente reconduzido e que estará no cargo em 2027, seu Paulo Gonet, é conhecido de longa data de Gilmar Mendes. Ex-sócio de Gilmar Mendes no IDP, Gonet vendeu sua parte no negócio ao filho do ministro Gilmar Mendes por 12 milhões de reais. Quem manda na PGR agora o único compasso livre para pedir impeachment? Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes no Instituto de Direito. E quem Gilmar Mendes escolheu para ser o cara que decide se um pedido de impeachment é aberto ou não? Seu ex-sócio? E para piorar, muito, após o anúncio do voto do Gilmar, o Gonet super apoiou o ex-sócio, defendendo que ele, o PGR, seja de fato o cara que pode tocar um processo de impeachment contra ministros, ou não, se ele não tiver afim, não vai tocar nada. Bem na nossa fuça! E é bem nesse momento que o infinito da impunidade, o Senado não investiga o Supremo não investiga o Senado, é quebrado. E isso pode explicar a nota do Alcolumbre, que pode até ter convencido alguns, mas pra mim o fiofó travou por outro motivo. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei nº 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador.
e, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Alcolumbre parece ter percebido que Gilmar tirou a única arma constitucional contra o STF, o poder de julgar ministros. O STF agora pode quebrar sigilo, busca e apreensão, travar CPI, prender deputado, e o Senado agora se torna apenas um PowerPoint bonito, mas sem nenhum poder de ação. Se algum ministro quiser avançar em cima de um senador, vai tranquilo, vai pela sombra. O Senado não tem mais o poder de abrir um impeachment contra você, Suprema Corte. Agora, como disse o próprio Alexandre, se gabando até, não há no mundo um poder judiciário tão poderoso quanto o do Brasil. E se eu posso me dar ao luxo de me surpreender com alguma coisa, foi com a reação de senadores governistas, que viviam elogiando o ativismo protetor do STF, mas agora gritam que são usurpadores. Mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão, não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta de qualquer denúncia sobre ela. Segundo lugar, o artigo 52 da Constituição diz que é a atribuição deste Senado Federal. É a atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado, ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Presidente, há algum tempo foi votada aqui no plenário, Vossa Excelência, inclusive, defendeu, muito bem, o fez, a proposta de emenda constitucional número 8, foi aprovada aqui pelo plenário do Senado, e na época eu votei contrário. Se hoje ela tivesse a voto novamente, eu estou fazendo isso com autocrítica e procurando me redimir. Se hoje ela tivesse colocado a voto novamente, eu subscreveria, não só subscreveria, como votaria favoravelmente. Eu acho que o melhor encaminhamento é, nesse instante, essa proposta, que foi uma decisão correta, avalio isso hoje, da parte do Senado, ser votada o quanto antes pela Câmara dos Deputados. Eu acho que esses caras entenderam que o Supremo não ficaria fora da caixinha apenas para ir atrás do Bolsonaro. Agora o bichão tá solto, meu filho, e muito mais forte. É o poder mais poderoso. O Lula só existe no meio de tudo isso. E foi como eu disse, enquanto agora o Supremo pode prender senador, quebrar sigilo, travar a CPI, cancelar a emenda, o Senado só pode fazer discurso no plenário e ir pro intervalo tomar café. É tipo perder no UFC e ainda ter que aplaudir o cara que te meteu um nocaute. E não é amor à Constituição, coisa nenhuma, de parte nenhuma. É sobrevivência pura. Alcolumbre, presidente do Senado, não é herói. Ele sempre foi conivente, engavetando pedidos de impeachment que blindaram ministros. Mas agora, peidou fora da curva? Sei lá. Podem prender o irmão dele no dia seguinte que o senador não vai poder fazer nada. Aliás, o próprio Alcolumbre está todo enrolado junto com a União Brasil na investigação das emendas parlamentares. Alcolumbre, você se com força. Bicho, esse cara tão poderoso foi emparedado na própria presidência. E agora diz que o judiciário não muda a Constituição, isso é ofensa à separação dos poderes. E não foi enérgico como um soco, mas deu pra ver que ele tava com raiva, tipo um áudio de WhatsApp passivo-agressivo. Ah, mas teve uma parte que eu até dei uma risada de canto de boca, e foi quando ele alfinetou o Hugo Mota, presidente da Câmara, dizendo que o Senado aprovou a lei contra decisões monocráticas dos ministros. Mas o Mota não pautou. Traduzindo, Mota, essa culpa é sua, seu fraco. É raro ver o Congresso unido assim, de esquerda a direita, porque todos sentiram o chão tremer, perderam o contrapeso e o equilíbrio virou uma arma apontada para eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Perderam. Todos vocês perderam. E isso tem que ficar claro, se bem que eu acho que vocês já entenderam. E no meio desse furacão entra Jorge Messias, quase que eu falo Messias, o AGU, indicado pelo Lula ao STF. Mas antes vale lembrar que o Alcolumbre tomou um passa-moleque do déspota e teve que cancelar a sabatina, já que o Lula não formalizou a indicação do office boy da Dilma, dando mais tempo pro Messias lobear em gabinetes por aí. Mas tá, me aparece Messias mandando um ofício pro Gilmar quase que implorando.
Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui só pedindo que o senhor reveja isso aí, seu Gilmar Mendes. Pegou muito mal, pode atrapalhar a minha indicação. Mas até agora o que tá valendo é a palavra do Gilmar. E achou ruim? Eu acho que é sair do aeroporto, porque isso aqui tá prestes a virar uma versão premium da Venezuela. Pelo simples fato de ter alterado a Constituição para agir em causa própria, a única resposta possível a Gilmar Mendes não era uma cartinha de repúdio, era um pedido de impeachment. Mas isso se a gente fosse uma democracia. Mas nós não somos. Aí vem o Metrópolis com a matéria. STF fecha o ano com sigilo, penduricalho e blindagem. Mas eu completo. E a imprensa fingindo que tá tudo normal enquanto tá tomando todinho. Apesar de preferir Nescau. Se bem que ontem a imprensa inteira achou. Os caras apoiaram o STF contra o Bolsonaro e agora o STF humilha a imprensa se recusando a se autoconter. E aí eu só fiquei imaginando o Alexandre fazendo cosplay de Thanos, olhando encantado para a luva com as joias do infinito na mão, prestes a estalar os dedos, dizendo que não vai voltar pra caixinha coisa nenhuma. Juro? A imprensa tá chocada. Juninhos demais, né? A reação da oposição foi entrar com uma PEC, que significa emenda à Constituição, ou seja, como o Supremo pode tornar inconstitucional o que o Legislativo adicionou à Constituição. Teoricamente não pode, mas você já vai entender o porquê do teoricamente. Além de reestabelecer o texto original da lei, alterado pelo Gilmar Mendes, a PEC também determina que, quando o pedido de impeachment alcançar 3/5 do Senado, o pedido deve ser recebido automaticamente e levado à votação no plenário. Tipo, pá! Mas aí, ao tomar conhecimento dessa tentativa de restabelecer a normalidade democrática no Brasil, olha que coisa doida, ou pelo menos uma parte dela, Gilmar Mendes disse que essa PEC apresentada é incabível e sinaliza que pode determinar que o texto é inconstitucional. Incabível seria um ministro legislar e alterar a Constituição em causa própria, numa blindagem do judiciário Thanos, o mais forte do mundo. Se essa PEC vai avançar, não sabemos, porque os ministros sabem que tem acusações demais, abusos demais, provas demais. Então, antes que o Senado possa fazer qualquer coisa, decidiram impedir o Senado de fazer qualquer coisa. Será sob a presidência de Alcolumbre que o judiciário vai rebaixar o Senado, uma casa antes tão respeitada, mas agora refém. Um zero à esquerda. E eu, não satisfeita em estragar o seu dia, te provo que posso piorar a situação. Enquanto tudo isso acontecia, rolou um, então, boato de que a Magnitsky pode cair. E se isso acontecer, assistiremos o judiciário avançar ainda mais agora, sem nenhuma barreira nacional ou internacional. Foi um erro nosso ter terceirizado a expectativa de solução, quando, na verdade, tiramos a Dilma contra a vontade de um Congresso inteiro, porque a gente insistiu em não desistir. Portanto, estejamos preparados, porque você pode ser novamente convocado a voltar para um posto que você nunca devia ter abandonado. E é sério, eu espero te ver na trincheira. Afinal, se não nós, quem? E aproveitando que você ficou até aqui, deixa eu te convidar para financiar o meu trabalho e em troca entrar para a melhor família da internet. Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar pra todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí para mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei.
Assinando o teatualizei.app, você ganha acesso a uma espécie de rede social, onde além de conteúdos exclusivos, você pode subir vídeos, textos, matérias e reflexões com uma galera que tá na mesma vibe que a gente. Puta da cara. Mas que ainda não desistiu. Até porque, que fique bem claro, se a gente desistir, eles ganham por WO. A assinatura custa 10 esbanjas por mês e faz toda a diferença por aqui. Pode acreditar. Advogado que atua contra a democracia suprema não é barato. E ser a voz dissidente do regime ultimamente é bastante complicado. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Gilmar vai acabar cedendo ou o barco da autocontenção já zarpou faz tempo e só a Globo não viu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.